Olá pessoal, eu sou o professor Elias Cobra e nesse vídeo eu quero falar sobre Na verdade, eu vou introduzir um conceito aqui que é o tabu linguístico dos palavrões. Então eu vou primeiro explicar o que seria um tabu e quais as questões envolvidas nesse tema. Para isso, eu vou trazer a perspectiva da psicanálise de Freud e da filosofia da linguagem de Wittgenstein. Então, o que seria o tabu? O tabu é uma palavra de origem polinésia que possui uma ambivalência, ou seja, dois significados diferentes na mesma palavra. Então, ela significa ao mesmo tempo sagrado e profano, maldição e purificação, santo e impuro. Então, ela não tem uma tradução precisa. O mais adequado talvez seria temor sagrado. Sendo assim, tabu pode ser relacionado a qualquer coisa, estados, pessoas, lugares, objetos. E nesse vídeo eu quero falar sobre o tabu linguístico específico do palavrão. Assim, dependendo da cultura, o tabu pode ser relacionado a vários temas. No alemão, por exemplo, geralmente é relacionado à falta de higiene, no italiano, à religião, e no português relacionado principalmente à sexualidade, especialmente os desvios de ordem sexual, relacionado à sexualidade passiva, à prostituição e alguns outros temas, como religião, idade, falta de higiene, excrescências, animais e fatos históricos. Percebe que isso pode ser reflexo do controle excessivo sobre a sexualidade, que acaba vazando, pela criatividade através da linguagem. Então Freud vai mostrar que a linguagem ela se desenvolveu a partir de uma ambivalência. Então, por exemplo, ele vai trazer a língua egípcia para mostrar que existem palavras que possuem dois significados opostos e mesmo assim não há contradição. A gente tem também, por exemplo, no latim, a palavra sacer, que significa sagrado e profano ao mesmo tempo. E aí Freud vai mostrar que existe um certo gozo infantil nos palavrões. Porque a linguagem obscena ela faz parte do cômico infantil. E o cômico é aquilo que não é apropriado para um adulto. Então, quando um adulto utiliza esse vocabulário, significa que ele está gozando ali de um prazer infantil. Tudo que é obsceno me agrada. Interessante a gente observar que os xingamentos, no geral, possuem uma função social evolutiva. Como Freud afirma, o primeiro homem a desfechar contra seu inimigo um insulto ao invés de uma lança foi o fundador da civilização. Então, os xingamentos no geral e os palavrões especificamente, eles têm esse papel no processo evolutivo de construir uma ordem social. Isso, na verdade, é uma reação adequada ou civilizada a uma ofensa. Assim fica claro que os palavrões podem ter um efeito catártico e desempenham um papel fundamental na interação social cotidiana, atuando como um catalisador de afetos. E com isso a gente conclui que as palavras devem ser interpretadas dentro do seu contexto. Agora, partindo para a filosofia da linguagem, o filósofo Wittgenstein ele vai dizer que não existe uma essência na linguagem, ou seja, o significado é o seu uso. E assim, há diferentes regras para os diferentes jogos de linguagem. A filosofia analítica de Wittgenstein evidencia como em determinada forma de vida cultural se determina o que é convencionado como certo ou errado. Assim, é possível pensar nos palavrões como pertencentes a vários jogos de linguagem que só fazem sentido entre os jogadores que seguem aquelas regras. Então, os tabus linguísticos evidenciam que é preciso situar a linguagem dentro de um esquema pragmático, sem um fundamento metafísico. Nesse sentido, os modos de julgar estão diretamente relacionados aos modos de agir, e os parâmetros de julgamento passam por essa interação pragmática, portanto, seguem as regras daquele jogo de linguagem. Assim, é preciso adequar o discurso à situação de fala. Enfim, esses lexicais obscenos, os palavrões, estão presentes em toda parte, desde situações informais até algumas mais formais, utilizados por letrados e iletrados. Foda-se. Então, quais seriam as funções do palavrão? Do ponto de vista psicológico, eles são encarados como vias privilegiadas para entender os processos anímicos envolvidos nas interações humanas. Sob o aspecto cultural, eles caracterizam graus de intimidade entre os sujeitos. E no nível social, engloba as situações de fala definidas pelos jogos de linguagem subjacentes nos discursos. Portanto, eu quero destacar aqui duas ideias. Primeiro, os palavrões eles estão tão incorporados na linguagem cotidiana que eles perderam muito de seu caráter ofensivo, sendo utilizados de maneira corriqueira. E segundo, o sentido original dos palavrões foi invertido, de modo que eles se tornaram elogios e até mesmo cumprimentos. Então, expressões que antigamente eram utilizadas de maneira ofensiva, hoje em dia perderam esse significado. Por fim, a gente entende, com a ajuda da psicanálise, que a relação do ser humano com aquilo que é proibido sempre foi ambígua, porque causa atração e repulsão ao mesmo tempo. Então, o que as pessoas querem é utilizar aqueles palavrões para poder conferir mais gravidade ao que elas vão falar. E às vezes parece ser a expressão mais adequada no momento.
Então esse tema faz parte de um artigo que eu escrevi, eu vou deixar o link na descrição. Eu espero que vocês tenham gostado e que tenha ajudado a compreender um pouco mais sobre essa modalidade de expressão específica, que é o palavrão, dentro da grande área dos tabus linguísticos.